a uma época que vai ali entre os 120 e os 150 mil anos atrás. Que é aquele período que deu origem a uma série de documentários que apareceram na televisão, como aquela história da Eva, a Eva africana. Ou seja, a mãe de todos nós, o elemento feminino de um pequeno grupo humano muito restrito, a partir do qual toda a humanidade atual descende. Isto é daquelas coisas que, se nós pensarmos que provavelmente teria bastado um predador naquele sítio certo, à hora errada. Uma catástrofe natural que podia ser uma simples chuvada naquele sítio, à hora errada. E nenhum de nós estava aqui hoje. Não sei se haveria uma humanidade por outro ramo qualquer. Não sei se teriam tecnologia moderna como nós hoje temos. Não sei nada disso. Mas uma coisa é certa. Bastava ter acontecido isso para nenhum de nós estar aqui hoje. Nós estivemos tão perto da extinção, ou mais perto da extinção, do que, por exemplo, as chitas. As chitas, vocês sabem que têm problemas genéticos graves. Ou seja, há doenças hereditárias fortes nas chitas que advêm de um período de quase extinção que eles tiveram. Ou seja, a variabilidade das chitas também é bastante má. A desvantagem das chitas é que esse período de quase extinção deve ter sido há cerca de há 4 mil anos atrás, enquanto o nosso foi há, eventualmente, 120 mil anos atrás. Mas é daquelas coisas que eu, quando vejo, dá-me uma certa perspectiva de qual é o nosso real lugar neste planeta e que temos de ter um pouco mais de cuidado com as coisas que fazemos e um pouco mais de cuidado da maneira cavalier, como se costuma dizer em inglês, como que encaramos certas situações. Agora, porquê que eu comecei por dizer que passámos de darwinistas para neo-darwinistas e se calhar vamos ser darwinistas outra vez? Há uma série de pequenas situações engraçadas que Darwin lançou, que mais tarde alguém deu uma pequena volta, fez um pequeno ajuste para dizer Darwin não sabia bem, portanto, e Darwin realmente não tinha a noção de como é que essas coisas aconteciam. Ninguém sabia o que era o DNA. O DNA sabemos o que é. Ainda não há 60 anos. 53. Há 53 anos. Foi 53. Portanto, há 56 anos. Vai fazer 50. Portanto, não fazíamos a mínima ideia disso. A genética, tudo isso era desconhecido. Mas, no entanto, uma situação é que muitos neo-darwinistas pensaram assim: há um processo bestial de acelerar ou de propiciar a seleção natural, é isolar as populações. E então pensaram um pouco nos tentilhões de Darwin. Espera aí, os tentilhões estavam na ilha, estavam isolados. Isso propicia a que haja uma especiação mais rápida. Então houve a ideia sempre, que ainda aprendemos nos bancos da faculdade, eu pelo menos aprendi, de situações, porque é que temos tantos restos hominídeos no Afar, na Etiópia, ou no Vale do Rift. É porque aquilo fazia uma barreira. E aquilo fazia uma barreira geográfica, que de um lado ainda era zona que apanhava as influências do Oceano Índico, do outro não era, e foi aí que começou a haver a especiação. No entanto, Darwin dizia que a evolução poderia e devia acontecer essencialmente, primariamente, em espaços abertos. Não era preciso haver uma confinação geográfica, um isolamento para que os processos evolutivos acontecessem. Hoje em dia, estamos a voltar a isso. Cada vez mais acreditamos que situações como esta evolução para a nossa espécie atual, o Homo sapiens, aconteceu em terrenos abertos. Como aconteceu, quais foram os processos evolutivos, quais foram as forças evolutivas. Algumas conseguimos identificar, outras não, mas, no entanto, temos aqui uma situação séria em que passamos de darwinistas para neo-darwinistas e hoje em dia somos darwinistas outra vez. Seleção natural, mantemos a ideia que sempre tivemos, desde Darwin, com todas as suas peculiaridades. E mais outra seleção que o Darwin falou, que se aplica em muitas espécies animais, que é a seleção sexual. Ou seja, que há uma seleção que não depende tanto de um indivíduo estar mais adaptado a este ecossistema ou àquele ecossistema, mas se o indivíduo está mais adaptado para agradar àquela fêmea, não. E isso foi algo que perturbou Darwin durante imensos anos.
Darwin dizia: o pavão tira-me o sono. Porque ele olhava para aquele animal, via aquela cauda toda maluca. Há aquela velha história, há uns comentários muito engraçados que tem dado, que é o pavão e o tigre. Não sei se vocês viram isso. Em que basicamente se mostra que os tigres têm aptidão para caçar pavões e então os pavões mais se adoram-nos, não é? Especialmente quando eles se entram naquelas épocas de acasalamento em que eles abrem aquele tocado todo e dão aqueles pulos, não é? Aquilo para o tigre é uma maravilha, é uma coisa que dizer o almoço está servido é sagrado escalo. Portanto, Darwin dizia, pá, que raio de vantagem evolutiva é que tem as penas do pavão? Pelo contrário, quer dizer, se um pavão desenvolver penas daquelas e cada vez mais espalhafatosas, menores são as probabilidades dele passar os genes para a geração seguinte. No entanto, há uma coisa que contraria. É que quanto mais penas ele tiver, mais fácil é o acesso dele à fêmea do pavão. E o que é que acontece? É que a seleção pela fêmea é mais forte do que a seleção pelas características da sobrevivência individual. Outra coisa que Darwin falava e que se tem esquecido durante muito tempo, que é a seleção do grupo. Portanto, nós podemos pensar, de repente há uma seca, há indivíduos que suam muito, que consomem muita água, há outros que têm um tipo corporal que permite reter melhor os líquidos, esses aguentam-se mais um bocado, passam mais os genes para a geração seguinte, e estamos sempre a pensar, por vezes, nessas situações. Ou seja, que na nossa luta pelos recursos que são escassos, e temos aí essa situação do Malthus e do Darwin, em que eles diziam que isto tudo é uma luta por recursos escassos. Nós produzimos mais descendência do que aquela que pode sobreviver. Os bens que garantem a sobrevivência dessa descendência são escassos. Então há uma luta constante, há uma guerra na natureza. Ele referiu-se mais de uma vez a isto, para aceder a esses recursos. Guerra é essa que avança a seleção natural. Um indivíduo sobrevive e que depois a espécie toda vai avançando. Mas mais do que isso, ele já falava que havia de haver um mecanismo qualquer em que a seleção natural também agia ao nível do grupo. E hoje em dia começamos a ver isso. E mais uma vez, vamos aqui àquela refutação dos criacionistas que dizem, espera aí, mas não, o homem é um ser moral, capaz de pensamentos elevados, isso tudo. Se ele for apenas um animal que luta pelos recursos escassos da maneira mais vantajosa para o indivíduo possível, o altruísmo não pode existir. E logo, vocês sabem como é que é este tipo de argumentos, não é? Se eu não consigo explicar, então há sempre um Deus lá em cima que recebe de bandeja todas essas situações. No entanto, se nós tivermos uma noção de seleção dentro do grupo, podemos ver que uma das forças principais é exatamente derivada do altruísmo. Nós vemos altruísmo em várias espécies animais, não é apenas lá. Nós podemos ter uma versão mais refinada, que nos pode ter dado uma vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva pode ter a ver com a nosso sucesso, por assim dizer. Quem sabe se aquilo que fez com que o grupo humano que deu origem a todos nós que aqui estamos não poderá eventualmente ter sobrevivido por ter uma característica deste género, uma característica mais desenvolvida ao altruísmo. Há outra situação que eu posso me lembrar, há um bicharoco que é particularmente feio do ponto de vista humano, do ponto de vista estético. É o chamado rato toupeira nu. Chama-se rato toupeira nu porque é uma toupeira, basicamente para todos os efeitos. É nu porque é completamente desprovido de pelo. Vivem em grandes grupos sociais e vivem em túneis bastante longos por baixo de terra. E se tem uma série de predadores, um grupo dos quais bastante forte, que são as serpentes. E digamos que uma cobra cascavel, ou uma cobra qualquer desse tamanho, uma diamondback, não se satisfaz com um rato toupeira nu. O rato toupeira nu para ele é o pequeno almoço, onde é que estão os outros? Quando uma cobra entra num desses túneis e vai seguindo o rastro odorífero, ou seja, aquilo que for que a cobra segue, e chega a um sítio onde há rato toupeira nu, o primeiro rato toupeira nu que a vê avisa aos outros, mas não foge.
E esse, obviamente, vai acabar por ser devorado. Mas ao ser devorado, permite o escape.